Olá, seja muito bem-vindo em mais um encontro da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje nós estamos encerrando aquela série de estudos que começamos há 9 encontros atrás sobre as marcas de uma igreja viva, baseada no livro Como Construir uma Igreja Saudável, as 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever. Foi um privilégio tremendo compartilhar com você, caminhar com você todos esses encontros. Eu quero agradecer ao pastor Marcos, pastor Márcio Tunala, também o pastor Edmilson, que contribuíram nessa jornada, compartilhando conosco conhecimentos da palavra de Deus, que são preciosos para que nós possamos construir, não só na nossa igreja, mas também você, que é nosso convidado, e que tem assistido esses encontros e aprendido com os conteúdos que foram compartilhados aqui. Eu quero convidá-lo mais uma vez para que hoje, então, nós possamos fazer um grande resumo, onde vamos juntar todos esses aprendizados para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Mas antes de começar, eu quero convidá-lo para orarmos juntos e termos uma experiência durante essa jornada em que vamos compartilhar aqui os encontros, como nós cruzaremos essas informações e como aplicaremos no dia a dia da nossa igreja. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por mais um encontro juntos aqui. Será um privilégio enorme. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que já aprendemos até aqui, pelos encontros que tivemos, por cada detalhe discutido aqui, por esse conteúdo tão precioso, Pai, que ensina valores e princípios da Tua palavra, que serão aplicados à vida dos meus irmãos e irmãs reunidos aqui nesse encontro, nessa aula, ou aqueles que virão assistir essas aulas ao longo do tempo. Nós pedimos que a Tua bênção seja sobre cada um deles, que o discernimento do Teu Espírito, que o entendimento e a compreensão da Tua palavra venham fazer marcas incríveis no coração de cada um deles. Abençoe esse tempo que teremos aqui e tudo que vamos falar, que o Espírito Santo tenha a liberdade de operar e confirmar nos nossos corações aquilo que temos ouvido e aprendido aqui em cada um desses encontros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Eu quero fazer aqui uma pequena introdução para que a gente possa começar. Vamos recapitular alguns dos temas mais importantes de cada uma das aulas que tivemos aqui. Eu quero começar dizendo que nos últimos encontros, então, nós falamos sobre a igreja como um organismo vivo. Falamos sobre a igreja que precisa ter uma mensagem cristocêntrica. Você se lembra? Jesus Cristo no centro da mensagem. Também falamos de uma igreja que é testemunha da compaixão e da justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Falamos sobre, então, uma igreja que promove compaixão e justiça. Também falamos sobre o valor da adoração. A adoração é o centro da nossa vida e nós queremos uma igreja que valoriza a adoração individual e a adoração comunitária. Também falamos sobre comunhão na diversidade. Não é possível ter uma igreja só de jovens, uma igreja só de adultos, uma igreja só de crianças, uma igreja só de uma determinada etnia ou uma igreja só de uma determinada cultura. Podemos viver em um ambiente multicultural, diverso, aonde a manifestação de Deus se apresenta de forma ampla. Também falamos sobre igreja relacional, falamos sobre igreja discipular e sobre igreja missional. Características que precisam estar presentes em uma igreja viva. E eu agora quero recapitular com você. Vamos fazer algumas conexões com o nosso dia a dia. E eu espero que no final desse encontro você tenha o privilégio de, juntando todas essas peças, falar: Deus, onde mesmo é o lugar que o Senhor tem preparado para mim? Onde eu e minha família serviremos? Qual o ministério que o Senhor tem chamado para que eu possa cumprir na minha igreja? De que forma eu posso abençoar o povo de Deus e ser abençoado pela Igreja de Cristo quando estivermos reunidos?
Eu quero então começar falando, ou recapitulando, aquela primeira lição quando falamos da igreja como organismo vivo. A igreja como organismo vivo, ela nasce lá naquele momento em que Jesus edifica a sua igreja, estabelece a sua igreja, que, se vocês se lembram, nós falamos, não é um lugar físico. Esse lugar físico é joia, é importante. Por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba. Em Curitiba, em geral, nós temos um clima instável e muitos meses do ano são frios. Então, ter um lugar acolhedor, com uma temperatura climatizada, um prédio bonito, limpo, cadeiras limpas, organizadas, salas, estruturas, isso é bênção de Deus. Mas a igreja não é isso. A igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas, a eclésia, o povo de Deus reunido naquele lugar e em muitos outros lugares, como nós já sabemos. Também entendemos que há a igreja, que a gente pode chamar de universal, não a denominação, mas a igreja de Cristo, a igreja de todos os crentes, distribuídos em muitas igrejas e reunidos em várias denominações, né? Várias formas de culto. A igreja, de forma geral, que se submete ao senhorio de Jesus Cristo, essa igreja nós chamamos de igreja universal. Mas nós também temos a igreja local, aquela que está reunida, igreja que funciona ali nas paredes, que tem uma placa na frente, que tem características doutrinárias, A ou B ou C, igreja que tem uma constituição, uma estrutura de governo, uma estrutura de liderança, que tem ministérios, que se move de formas distintas. E nós temos também a igreja estendida, aquela que nós vemos na internet, talvez da forma como você vai acessar esse estudo. Temos também a igreja que se reúne de forma estendida, né? A igreja reunida na igreja, nas paredes, mas a igreja estendida talvez lá no seu negócio, lá na sua empresa, lá na empresa onde você trabalha. Naquele lugar onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor prometeu, o Senhor disse, ali ele estaria. E então ali está reunida a igreja de Cristo, a eclésia, o povo reunido naquele lugar. Então, conceitos importantíssimos da organização, da estrutura da igreja como organismo vivo, é a gente entender isso. A igreja não é a parede é importante, mas ela não é a parede. A eclésia são aqueles que se encontraram com Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e se reúnem, seja na igreja com a placa na frente, reunida, ou então na igreja estendida pela cidade, nas diversas manifestações da nossa casa, no nosso trabalho, reunida na sociedade. Essa é a igreja organismo vivo. No segundo encontro, nós falamos sobre a igreja, uma das marcas da igreja é a igreja cristocêntrica, ou seja, que Jesus Cristo está no centro de tudo, que a palavra de Deus, a pregação de Jesus Cristo como o centro da igreja predomina. Ou seja, não é aquela igreja que você vai ver sempre uma autovalorização da liderança, não é aquela igreja que o pastor é o centro das atenções e da pregação, nem é aquela igreja em que a mensagem exalta este ou aquele líder. A igreja cristocêntrica é uma das marcas evidentes de que essa é uma igreja saudável. Ou seja, então, aquele pastor, aquele líder que vai estar ali pregando, ensinando, dirigindo, liderando, aponta para Jesus Cristo e não para si próprio. Eventualmente, os exemplos serão dados. Muitas vezes a gente usa o exemplo de uma pessoa, de um pastor, de um líder, mas aquilo não pode ser a mensagem central. A mensagem central tem que estar contida na palavra de Deus e Jesus Cristo tem que ser o centro da igreja, Jesus Cristo como a pedra central, a pedra angular,
aonde a igreja foi edificada. A igreja cujos pastores estão no centro, não só no comando, mas da mensagem, é isso. Isso é muito distante, né? Ou seja, essa igreja é muito distante do modelo cristocêntrico da igreja, no qual Cristo é o cabeça e a autoridade máxima. Cristo é o cabeça e a autoridade máxima. Os membros são membros do corpo, todos com igual importância, servindo a igreja, servindo ao corpo, todos os membros conectados pelas juntas, servindo ao corpo, e Jesus Cristo é o cabeça. Todos contribuem com suas funções, com seus dons, com as suas habilidades e talentos que Deus nos deu, aqueles que a gente desenvolveu, mas Cristo o cabeça. Paulo nos adverte que o corpo não é composto por um só membro, mas muitos membros. E se você se lembra, eu dei o exemplo da academia, né? Não adianta eu querer pegar um peso se a minha mão não tiver com todos os tendões conectados, os meus dedos aptos para segurar o peso, e o meu braço com um músculo preparado, fortalecido o suficiente, ou em fase de fortalecimento, para que eu possa fazer o exercício. O corpo precisa estar ligado por todas as juntas, de forma saudável, para que o corpo trabalhe de forma coletiva e colaborativa, para que então tudo funcione na direção que o cabeça, ou a cabeça, o cérebro, quer comandar o seu corpo. Existem 4 perspectivas da igreja cristocêntrica que nós falamos, e eu quero então trazer aqui para relembrar, para trazer a sua memória. Então, a Bíblia é uma marca da igreja cristocêntrica. E por que será que a Bíblia precisa estar no centro, então? Porque uma igreja cristocêntrica, onde Jesus está no centro, se Jesus é o Verbo habitou entre nós, a palavra de Deus revela o Verbo, então a palavra de Deus, a Bíblia, precisa estar no centro dessa igreja cristocêntrica e saudável. O segundo é a pregação e o ensino. Uma igreja que não tem pregação, e a pregação anuncia Jesus no centro e ensina isso, então tem algum desvio de função, desvio de finalidade, e aí você precisa tomar cuidado, fique muito alerta para que você não caia em nenhuma armadilha. O terceiro ponto é a salvação. A salvação é cristocêntrica. Por mais que às vezes a gente veja algumas pregações ou mesmo algumas iniciativas de ministérios que trabalham esse assunto da salvação sem botar total ênfase em Jesus, eu quero te alertar, meu irmão, chamar a sua atenção para o fato de que só há salvação no cristianismo, em Jesus Cristo. Não há outro pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, a pregação precisa apontar para que a salvação seja cristocêntrica. Jesus deu a sua vida por mim e por você, morrendo na cruz, depois ressuscitando, e a ressurreição de Cristo nos deu a segurança de que um dia ressuscitaremos com Ele. Olha que maravilha! Isso é uma bênção, uma fé fundamentada na salvação só em Jesus Cristo. E por fim, uma vida de intimidade com Deus. Você precisa ser desafiado, você precisa ser provocado, estimulado a viver uma vida de intimidade com Deus, e esse processo de intimidade vem do desenvolvimento, do conhecimento e do seu amor e da sua paixão pela intimidade com Deus, na palavra de Deus e em uma vida de oração. Então, esse conjunto de conteúdos, de verdades, nos apontaram para a mensagem cristocêntrica, a segunda marca de uma igreja saudável. Indo adiante, na terceira marca, nós falamos sobre uma igreja que é testemunha da compaixão e da justiça. Vocês se lembram que nós falamos muito a igreja que vive a compaixão
e a justiça é uma igreja atuante na sociedade. Não é uma igreja para dentro, mas é uma igreja que vai, que avança, que anda na direção da sociedade, mas que trata dos domésticos da fé. Começa de dentro para fora, cuidando dos seus e cuidando dos órfãos e das viúvas. John Wesley, vou repetir a citação que eu já fiz, John Wesley, que foi o criador do metodismo, ou da igreja metodista, foi um dos maiores avivalistas do século XVIII, e ele disse o seguinte: faça todo o bem que você puder. Vou repetir, faça todo o bem que você puder, por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder. Eu acho fantástica essa citação. John Wesley nos provoca, nos incita, nos desafia a pensar em uma fé viva que produz justiça e compaixão todo o tempo, em todo lugar, para todas as pessoas que nós pudermos. Esse é o evangelho vivo do Senhor. Jesus falou a verdade em amor e mostrou a verdade em todas as suas ações. Jesus nunca protegeu, passou a mão, ele sempre apontava a verdade. Se nós queremos então representar plenamente a Jesus Cristo hoje, precisamos proclamar a sua verdade e demonstrar o seu amor. É aquele princípio de que a fé sem obras é morta, né? Como aprendemos na palavra de Deus, se a gente tiver fé e não tiver obras, tem alguma coisa esquisita, porque não há demonstração prática da nossa fé. Então precisamos mostrar a nossa fé em Jesus através de alguma ação concreta que produza compaixão e justiça nesse tempo ou nesses dias de tanta injustiça que temos vivido. É tempo de entendermos a falsa separação que existe entre a vida no Evangelho e o Evangelho social. Existem alguns princípios que às vezes nascem um pouco, eles têm bons fundamentos, mas eles acabam entortando no meio do caminho, e essa ideia de um Evangelho social, às vezes pode gerar uma ideia equivocada de que o Evangelho, o cristianismo, tem como fundamento uma agenda social. O fundamento do Evangelho, do cristianismo, é fazer discípulos. E a gente, enquanto faz discípulos, nós então praticamos um Evangelho que também cuida, que também pratica as boas obras, e com isso o Evangelho é social. O Evangelho, na prática, entrega para as pessoas um apoio, um suporte, uma acolhida, um abraço, um apoio nas necessidades. Esse é o Evangelho vivo. Nós não precisamos de rótulos, a gente precisa do Evangelho vivo, fundamentado naquilo que a palavra de Deus nos ensina e que Jesus Cristo nos ensina. Então é tempo de acabar com essa separação ou com essa ideia equivocada. Atos de misericórdia revelam o verdadeiro caráter compassivo de um Deus que, de maneira irresistível, tem amado, cuidado e amparado aqueles que estão feridos. Os nossos braços, as nossas mãos, são os braços estendidos do nosso Deus, de um Deus amoroso, que quer resgatar o ser humano por inteiro. E nós somos convidados por Deus a fazer parte desse projeto. Na aula 4, nós falamos sobre adoração comunitária. A adoração comunitária é algo incrível. Não sei você, mas eu amo a minha igreja, amo ir à igreja e amo principalmente o culto público, quando nós nos reunimos ali e participamos de uma liturgia de adoração que tem muitos momentos de adoração diferentes. E um culto prazeroso, onde o Senhor nosso Deus recebe a nossa adoração, muitos às vezes imaginam que a adoração foi feita para ele, né? Então ele vai lá como um assistente. No fundo, ele vai para assistir o culto. Mas a nossa atitude de verdade, a atitude correta do adorador, é ir lá
prestar adoração para a assistência verdadeira que é o nosso Deus. Ele sim é a audiência do nosso culto e é para ele que nós prestamos um culto de adoração. A saúde da igreja passa por um sistema de adoração bíblico. Então, se você está aí, né, e você está assistindo conosco essa série de estudos, observe na sua igreja se o sistema de adoração, a liturgia, ela precede, né, ou preconiza, ou ela está baseada em princípios da palavra de Deus. É muito importante que você observe isso. Não permita que o culto se transforme em algo que não seja fundamentado na palavra de Deus. Não há nada mais importante na vida do que a adoração. Por quê? Porque a adoração é o nosso ato de culto para dizer a Deus que nós reconhecemos quem Ele é. Não é só o que Ele faz, mas prioritariamente estamos ali dizendo: Deus, o Senhor é todo poderoso. Deus, o Senhor é um Deus presente. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor tem na tua mão todo o poder, todo o governo. Então, a adoração é a coisa mais importante na nossa vida. Todos nós adoramos alguma coisa ou alguém. Infelizmente, você pode achar que não, mas talvez na sua vida alguém tenha ocupado, ou alguma coisa tenha ocupado um lugar de adoração, em que recebe e demanda adoração. A questão que eu quero provocá-lo é a que você se pergunte e também faça uma reflexão e responda para você mesmo: será que estamos adorando a pessoa certa? Será que a nossa adoração está da forma correta? Essa é uma pergunta importante, cada um de nós deve fazer todo o tempo. Não é incomum que a nossa adoração saia do lugar e ocupe no nosso coração coisas ou pessoas que não são, de fato, aqueles que deveriam estar no centro da nossa adoração. Então lembre-se sempre disso. Observe, pergunte para você mesmo, sonde o seu coração. Não permita que a adoração saia do lugar central, que é a adoração a Deus por meio de Jesus Cristo. Queremos que a nossa adoração conjunta, essa é uma outra experiência incrível, que acontece no domingo, inspire e instrua, nos capacite para a adoração que nós vamos fazer de segunda a sábado. Quando nos reunimos para a adoração comunitária, no domingo, durante a semana, em algumas igrejas, às vezes mais do que um culto de adoração comunitária, nós estamos ali adorando a Deus, recebendo do Espírito Santo instruções e também dos pregadores, daqueles que estão ali adorando, nos liderando na adoração através da música, dos dízimos e ofertas, através daquilo que ouvimos. Estamos nos preparando para que todos os outros dias, quando saímos daquela adoração comunitária, possamos viver uma vida de adorador com toda a intensidade que nós devemos ter. Bom, a adoração comunitária na igreja, ela está baseada, como nós falamos lá, em 6 grandes pilares. Eu quero recuperar aqui com você. A pregação da palavra é fundamental na adoração comunitária. Eventualmente temos cultos musicais, mas essas não são as dinâmicas de todo domingo, né? Então, a prioridade normalmente no culto será a pregação da palavra de Deus. E ela deveria ocupar a maior parte do nosso tempo de reunião comunitária. Em segundo ponto, a oração precisa estar dentro da liturgia da nossa adoração comunitária. Quem sabe uma oração de gratidão, uma oração de entrega, uma oração de petição e clamor. Temos vários tipos de orações que podemos fazer quando estamos reunidos, para que prestemos o nosso culto de adoração. A música também é importante, né? A música prepara a alma. A música é aquela fase em que nós abrimos o nosso coração, nossa mente é levada por aquelas palavras e o Espírito Santo comunica, né? Interage e fala a nossa mente, às vezes o nosso entendimento, as nossas emoções,
e somos levados, através da música, a um nível diferente da adoração. As ordenanças de Jesus também são parte da adoração comunitária, né? Então, algumas igrejas fazem ceia com data marcada, outras celebram mais esporadicamente, mas a ceia do Senhor precisa estar presente em algum tempo da adoração comunitária, assim como o batismo, quando celebramos publicamente algo que aconteceu dentro de nós e damos então o nosso testemunho público. A Bíblia nos ensina que aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessará ou representará diante do Pai. Então, por isso, fazemos profissão de fé quando vamos nos batizar, dizendo por que estamos nos batizando, seguindo a Jesus, né? Como obediência àquela ordenança que ele deixou para que nós cumpríssemos. Bom, a liturgia também ajuda nesse processo de adoração comunitária. Uma boa ordem de culto, uma boa sequência, nos ajuda a termos um culto ordenado. E por fim, no sexto ponto, no sexto pilar, nós fazemos tudo isso e adoramos a Deus porque Ele merece toda a glória. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Fomos chamados por Jesus, por meio do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos trouxe para perto do reino do seu amor. Nos colocou em um corpo, nos fez parte, membro do corpo de Cristo. E nós estamos ali, quando estamos reunidos com a igreja na adoração comunitária, para glorificar o nosso Deus. A nossa atitude, quando nos reunimos, então, deve ser a de adorar a Deus e não ficar esperando que o culto sirva aos seus desejos ou aos seus pensamentos, aquilo que você acha ou aquilo que você gosta, mas de fato nós estamos ali para entregar o melhor do nosso culto ao nosso Deus. E eu concluo aqui essa recapitulação do capítulo 4 e lá na lição 5 nós falamos sobre diversidade. Talvez você não tenha assistido a aula, eu quero recapitular aqui dizendo para você o seguinte: a igreja diversa, que agora está aí, né, pela internet, vários movimentos, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui sobre diversidade. A palavra de Deus, ela é inclusiva, ela é diversa, mas a palavra de Deus contém verdades que não são negociáveis. Então, muito cuidado, muita atenção sobre esse assunto, porque nós não queremos que você imagine que a ideia de uma igreja inclusiva e diversa tenha a ver com algum tipo de libertinagem ou liberalidade que não contém na palavra de Deus. É lá que nós queremos estar pautado. Mas a igreja precisa ser uma igreja diversa e inclusiva, porque a saúde da igreja inclui a convivência entre diversos que não fazem acepção de pessoas, mas que também não aceitam as formas de pecado que estão querendo entrar pelas portas da igreja. A gente não pode perder de vista que essas mentiras são mentiras que Satanás quer inculcar nessa fase da história, na sociedade, e pressionar a igreja para que ela ceda. E a igreja precisa, fundamentada na palavra de Deus, manter as verdades da sua palavra. Nenhuma falsa mentira ou meia-verdade se transforma em uma verdade. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, a palavra de Deus nos ensina a verdade e, como cristãos, nós não podemos negligenciar de ter uma atitude baseada na verdade. Nenhuma religião é mais inclusiva do que o cristianismo. Jesus conversou com as mulheres numa época em que falar com uma mulher era tido como algo completamente impossível, inviável e até mesmo uma certa ofensa. Jesus se aproxima das mulheres, valoriza as mulheres, caminha com elas. Jesus incluiu
as mulheres, ele ajudou, ele atuou, ele curou as mulheres, ele atuou trazendo para próximo de si. Ou seja, Jesus trabalhou ali nesse ambiente da inclusão. Jesus também recebeu todos aqueles que queriam ser transformados dos seus pecados. A igreja não é um lugar onde o pecado não vem, né? A igreja também é feita, né, da reunião de pecadores, mas pecadores arrependidos que reconhecem aquele pecado e diante de Deus o confessam para a remissão dos pecados. A Bíblia nos ensina que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança misericórdia, de modo que qualquer tipo de pecado, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. A Bíblia nos ensina sobre práticas homossexuais que, se deixadas, serão perdoadas. A igreja não é homofóbica, a igreja é inclusiva. O que a igreja não pode aceitar é que práticas que são contrárias à palavra de Deus sejam reconhecidas ou penetrem no culto de adoração, no tempo em que nós estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor como algo normal. A gente precisa confrontar o pecado com a palavra de Deus e amar o pecador como a palavra de Deus nos ensina. Eu sou pecador, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você também reconhece que é. Todos os dias eu tenho que ir diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa porque hoje eu fui um mentiroso. Me perdoa porque hoje eu fui orgulhoso, porque eu fui arrogante, porque eu tratei mal alguém. E todos os dias eu preciso lutar frontalmente, com todas as minhas forças, apoiado pelo Espírito Santo, porque sozinho e na minha força eu não posso nada, mas suportado pela autoridade do nome de Jesus e pelas consolações, pela consciência trazida pela presença do Espírito Santo, eu tenho sido capaz de, diante de Deus, ir lá e falar: olha, eu errei, eu pequei, eu preciso voltar a acertar o alvo. Me capacita, Espírito Santo, toma a minha vida, muda o meu coração, muda a minha mente, e eu vou tomar decisões e vou viver de uma forma prática, para que eu não seja mais exposto a esse tipo de pecado e com isso seja atraído por ele. Me ajuda a ter a capacidade de me afastar desses temas que me fazem pecar. Essa é a ideia do cristianismo inclusivo. Jesus fez isso em todo o seu ministério. A Bíblia nos ensina a repudiar a acepção de pessoas. Aquela ideia de que alguém é mais importante, que uma cor de pele é melhor do que a outra, ou que um tipo de cabelo, de olhos, ou mesmo que uma classe social é melhor do que a outra. A palavra de Deus nos ensina que somos todos iguais. Quando Deus nos olha pela luz, pela lâmpada, pelo sangue de Jesus, Ele nos olha a todos que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, como regenerados pelo sangue de Cristo. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então eu quero te convidar agora. Não perde mais tempo, nem mais um minuto. Fale: Jesus, eu reconheço que o sacrifício que você fez, o sangue derramado na cruz, é suficiente para me dar a remissão dos meus pecados e me reconectar com o meu Deus. Faça isso, fale isso para Jesus, eu tenho certeza que você vai sentir sua vida transformada e que nesse instante você está sendo incluído na família de Deus. E essa é a primeira e talvez a inclusão mais importante, o maior ato de inclusão do cristianismo foi realizado na cruz, quando Jesus decidiu espontaneamente, o próprio Deus, se transformar, tomar a forma de homem, morrer no meu lugar, no seu lugar, pelos nossos pecados, nos reincluindo na família de Deus. Essa é a maior prova de inclusão do cristianismo, um Deus que quer se relacionar com todos, indiscriminadamente, mas que olha para mim e para você
e vê o nosso pecado e espera de nós uma atitude de mudança, que a nossa jornada, a nossa caminhada a favor da nossa santificação venha composta regularmente daquele pecado confessado, arrependido e deixado, para que eu possa ser completamente transformado. Esse é o projeto de Jesus Cristo. Então ele se entrega naquela cruz, morre, ressuscita, nos inclui novamente, substituindo a mim e a você naquele sacrifício vicário, quando Jesus se torna o cordeiro sacrificial e nos dá a condição de novamente fazer parte da família de Deus. Privilégio enorme a gente poder fazer parte dessa família. Bom, na nossa aula 6, o pastor Márcio Tunala nos trouxe o conceito de igreja relacional. Esse é um conceito que foi cunhado aqui na nossa igreja e que nós temos trabalhado com esse modelo de estrutura. Nós vamos conhecer o conceito de igreja relacional, igreja discipular e igreja missional. Nós nos movemos dessa maneira e eu queria chamar a sua atenção aqui para alguns dos pontos chaves. A igreja relacional, ela é uma dimensão da igreja que existe para alcançar, para colher e para cuidar. Essas são as dimensões da igreja relacional. Ela é exercida principalmente por meio da prática do que a gente chama de vida na vida, pela prática de relacionamentos significativos que geram vida uns nos outros. Nós também fazemos isso por meio do que nós chamamos de PGM. Talvez em outras igrejas eles chamam de célula, grupos familiares. Nós aqui chamamos de pequenos grupos multiplicadores. E chamamos de pequenos grupos multiplicadores porque queremos dar essa ênfase, né? Os grupos são de relacionamento com o propósito e objetivo de continuarem se multiplicando. As pessoas desenvolvem os seus relacionamentos, esses grupos começam a crescer e nós multiplicamos 1 em 2. E esses grupos continuam a crescer, 2 viram 4 e assim a progressão é geométrica. E com isso, o reino de Deus se espalha pelas cidades. A igreja relacional é aquela que também está baseada em um tripé. O tripé da igreja que glorifica a Deus, do pequeno grupo que glorifica a Deus e do discípulo que glorifica a Deus. Porque a igreja relacional é aquela dimensão do relacionamento que gera um discípulo, que gera alguém que está discipulando alguém. É um corpo ligado e conectado por juntas, cujo cabeça é Jesus Cristo, e manifesta muitos dons para a edificação do corpo, para fazer com que o corpo esteja mais apto para correr a corrida da fé. Essa é a igreja relacional, que tem então PGMs que proporcionam que muito mais pessoas sejam cuidadas na cidade. É muito difícil, meu irmão, a gente, numa igreja de 500 pessoas, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, você conseguir apenas numa reunião de culto cuidar daquelas pessoas. Naquele culto, há pessoas que estão ali no completo anonimato. Elas entram e saem e ninguém sabe nada sobre a vida delas, como elas estão, que dores elas estão sofrendo, que dificuldades elas estão passando. Mas quando a gente vai para um grupo menor, com 5, 10, 20 pessoas, a gente tem a oportunidade de abrir o nosso coração. Todos temos a oportunidade de compartilhar nossas necessidades uns com os outros. Então, os pequenos grupos são esse lugar espalhado pela cidade, a igreja estendida nas casas, né? No seu sofá evangelista, na sua cozinha evangelista, naquele lugar acolhedor onde as pessoas se sentem amadas e abraçadas e podem então ali receber um tratamento pessoal saudável, um relacionamento que faz com que pessoas criem vínculos saudáveis. Então, a outra dimensão da igreja é a igreja discipular. É a igreja que discipula. Nessa dimensão,
ela também cuida, ela prepara e ela multiplica. Então, a igreja discipular, a dimensão de fazer discípulos, ela trabalha preparando pessoas para preparar pessoas. Na nossa igreja, as expressões de igreja discipular, elas se dão fundamentalmente nos ministérios onde cada família exerce, né, o seu papel discipular. Tudo começa em casa. Então, marido que discipula esposa, esposa que discipula marido, pai que discipula filho, filho que discipula outro filho, que ajuda os pais. Essa família discipuladora é o alicerce de tudo. Mas também ela se expressa em outras dimensões da igreja. E eu quero falar para você aqui, por exemplo, dimensões como o ministério de famílias. Apesar da nossa igreja se mover nas redes, né, de a gente viver nessa estrutura de redes, como lá na igreja relacional, né, nós chamamos de cores, rede vermelha, azul, amarela, verde, laranja. Apesar disso, né, a igreja também se expressa em outras áreas de ministério. Então, ministério de famílias, ministério de educação cristã, esse que nós estamos aqui, que cuida de preparar conteúdos que possam gerar discípulos através desses conteúdos. Ministério de oração, de adoração e artes e a rede de cuidados. Se você voltar ali nas aulas anteriores, você vai ver explicações mais amplas e mais completas sobre cada um desses conteúdos. Discípulos que discipulam outros discípulos e multiplicam o amor de Deus. A gente bate muito nessa tecla, né? Cada discípulo precisa ter pelo menos um discípulo andando com ele, e o seu discípulo, um discípulo andando com ele, e assim a gente trabalha na ideia de discípulo que discipula outros para multiplicar o amor de Deus pela cidade. Por fim, eu quero trazer aqui uma palavra importantíssima que vem do grego eclésia, de onde origina a ideia de igreja, né? Pastor Marcos deu essa explicação na aula dele e disse o seguinte: qual é o significado da palavra grega eclésia? São os chamados de para fora para decidir os destinos da cidade. Ele usou o exemplo, né? Ele estava explicando que passava a pessoa que anunciava eclésia, eclésia, e as pessoas saíam das suas casas, iam para as praças tomar as decisões do que ia acontecer na cidade. De certa forma, a eclésia é a gente saindo das nossas casas, indo lá se reunir para tomar as decisões do rumo da igreja, da eclésia, indo para cidades para poder atuar na transformação da cidade, para atuar nas áreas de influência da sociedade. A igreja tem um papel de influenciar, né? Há vários debates aí dos sociólogos, teólogos, mas há 7 áreas de influência que a igreja deve atuar para influenciar a sociedade. Então, a eclésia, a igreja que sai, né? Que também se reúne nas casas e lá na igreja reunida nas paredes, mas que depois sai para anunciar aquilo que foi decidido para atuar na cidade. Depois, no nosso 8º encontro, tivemos então a igreja missional. Igreja missional tem também 3 dimensões. A dimensão de alcançar, então é a igreja que vai. De acolher, é a igreja que recebe. E de cuidar, porque essas pessoas precisam ser cuidadas, amparadas, quando são alcançadas. A igreja missional manifesta as suas atividades através de ações missionárias, ações de missões. Quando enviamos um missionário, quando adotamos apoiar uma agência missionária, quando no meio da igreja, a igreja reunida, ela olha para alguém e diz: puxa, você tem um chamado, nós queremos enviar você para um campo missionário.
Então, a área de missões, e ela executa, né, acompanha, prepara, orienta, dá suporte, mas nós também temos que fazer evangelismo, ou seja, está mais aqui na cidade, evangelizar os nossos vizinhos, evangelizar os nossos amigos de trabalho, evangelizar lá na repartição, onde nós trabalhamos, né? Em todos os lugares onde a gente pode anunciar o evangelho àquelas pessoas que nos cercam, que estão próximas de nós. Da mesma maneira, eu tenho que integrá-las. Por isso a igreja tem um ministério de integração. Compaixão e justiça. Falamos já lá atrás no ponto, né, de justiça e compaixão, e a igreja tem uma estrutura, uma área que suporta as atividades de compaixão e justiça. Se você tiver interesse, se envolver em algum desse ministério, procure o seu líder de célula, procure o líder da sua rede, e eu tenho certeza que ele vai te encaminhar para algum desses. Bom, ainda na dimensão missional, nós temos a parte de comunicação, toda essa estrutura feita para levar essas informações a todos os cantos, comunicar o culto online, comunicar através das redes sociais. Nós temos também uma área de mordomia, que cuida da administração, das finanças da nossa igreja, liderada por pessoas comprometidas, tecnicamente capazes, que estão ali cuidando dessas atividades. E temos uma rede de cuidado incrível, que vai desde o ambiente da saúde física, do corpo, também cuida da sua alma, psicólogos com programas de cura e libertação, com suporte para esse ministério. Ou seja, temos uma área, uma rede ampla de cuidados pela nossa policlínica e tantas outras iniciativas, braços que abraçam, né? Tem vários projetos, cada coisa fantástica para ministrar a vida dessas pessoas que são alcançadas pelas nossas ações de missões e evangelismo, que vive o senso. Então é a igreja que vive o senso de missão diária, são aquelas pessoas que estão todos os dias lá na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja, e onde ela vai, ela entende que Jesus está voltando, que nós fomos chamados para anunciar as boas novas e, com isso, avançar o reino de Deus. Eu chego ao final desse encontro, quero chamar aqui a sua atenção para a importância desse tema que nós passamos todos esses encontros aqui conversando, e eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que você procure se conectar com a sua igreja, se conectar com essa igreja viva, com marcas. Observe nos detalhes as marcas de uma igreja viva. Nós queremos ser esta igreja que tem as marcas de Cristo, que tem o alicerce na palavra de Deus, está suportada numa pregação, num anúncio em que Jesus é o centro, numa igreja cristocêntrica. Eu quero convidá-lo a se envolver, a se engajar em um pequeno grupo, em uma área de ministério. Venha fazer parte. Não fique de fora, não fique parado olhando enquanto a sua igreja avança. Venha fazer parte desse movimento de avanço do reino. Esse é o nosso desejo, é o nosso convite. Nós estamos, então, encerrando a nossa série de marcas de uma igreja viva, e eu quero te convidar a continuar acompanhando a Escola Bíblica Discipuladora em todos os seus conteúdos. Tem muita coisa bacana para você. Então eu convido você agora para que a gente possa orar junto e você possa ir para o culto e seguir as suas atividades. Senhor Jesus, muito obrigado por essa série de estudos, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor nos ensinou até aqui. Espírito Santo, tenha liberdade de operar em nossos corações, na nossa mente, nos transformando em membros de uma igreja viva, nos transformando em discípulos que fazem discípulos, em uma igreja relacional, discipular e missional, como uma marca presente na nossa igreja, como uma igreja viva que somos. Nós te adoramos, Senhor,
pedimos sabedoria do Senhor em cada passo desse, que continuemos a ser uma igreja viva, fundamentada na Tua Palavra, em que Cristo é o centro da nossa adoração e da nossa pregação. Eu oro em nome de Jesus. Amém.